começando mais um A Vida Não Para, com imagem aí da igreja, as pessoas se reunindo, né, no entorno da imagem de Jesus das Santas Chagas. Você acabou de assistir a missa com o Padre Reginaldo Manzotti, agora sim, estamos prontos, abençoados, para começarmos mais uma tarde linda, coladinho com a missa. Hoje, alguns assuntos que vão mexer com a sua vida, presta atenção nesse programa, tá? A gente vai falar hoje sobre uma receita. Só que ao mesmo tempo com informação de uma médica. Isso mesmo, uma dermatologista vai vir ensinar, uma preciosidade que ela guardou as 7 chaves e está trazendo pra gente. Os ingredientes estão todos aqui prontinhos. É um bolinho de colágeno. Isso mesmo, não é qualquer bolinho não, é um bolinho de colágeno para melhorar a tua pele, para melhorar teu organismo. A gente vai conversar um pouquinho com ela e claro, vamos aprender essa receita deliciosa. Além disso, a doutora Giovana já está aqui com a gente, ela vai explicar um assunto muito importante e que as pessoas têm muitas dúvidas. O direito dos avós que cuidam dos netos. E o direito daqueles avós que são proibidos de ver os netos. No caso de um divórcio, de uma separação do filho com a nora ou da filha com o genro. Então a gente vai entender qual é o direito do vô e da avó nestes casos. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para pedir para que você envie para a gente informações sobre isso. Você que cuida dos seus netos, você que de repente não tem acesso às suas crianças, aos seus netos, manda pra gente aqui, conta a tua história, 419-8793-6281. Eu vou ler essas mensagens ao vivo hoje, vamos conversar inclusive com a doutora Giovana sobre esses assuntos. Se você quiser saber mais sobre esse envolvimento de avós e netos, é só mandar mensagem, tá bom? Bem, vamos viajar? Eu vou te convidar agora pra gente ir lá pra Encantado. Encantado, gente, fica lá no interior do Rio Grande do Sul. E a gente vai conhecer agora o Cristo Protetor. É a maior estátua de Cristo do mundo, com impressionantes 43 metros de altura. Essa reportagem é de Marcos Coboldt. Qual adjetivo definiria melhor o Cristo Protetor de Encantado? Cidade de 25 mil habitantes, localizada na região central do Rio Grande do Sul. Impressionante? Seria uma boa resposta, e os seus números ajudam a colaborar com esta definição. O Cristo Protetor tem 43 metros de altura, mais alto que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. A inauguração do Complexo Cristo Protetor, aqui na cidade de Encantado, é um sinal de fé e de esperança para um povo que enfrentou 3 catástrofes climáticas entre 2023 e 2024. E para toda uma região, em sinal de recuperação da economia. É uma bênção muito grande, né? A gente ter esse Cristo Protetor aqui na nossa região, no Vale do Taquari. É uma bênção para nós e acredito que ele vai abençoar a nossa região, principalmente o Vale do Taquari. A inauguração oficial teve a celebração de missas no sábado e domingo, com a presença do cardeal Silvano Tomasi, representando o Papa Francisco, de cardeal Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB, entre outras autoridades civis e religiosas. É deslumbrante o que a gente verifica aqui, porque não é só o monumento do Cristo, é todo o complexo. Um dos momentos que emocionou a todos que estavam na inauguração do Cristo Protetor foi a passagem de um balão com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, que, envolto na neblina das primeiras horas da manhã, fez o cenário do Morro das Antenas ainda mais bonito. A visitação ao Cristo Protetor de Encantado ocorre de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Mais informações estão disponíveis no site cristoencantado.com.br. Reportagem de Marcos Coboldt. Gente, que visual é esse, hein? Que lugar lindo! Vocês gostaram? Eu adorei essa reportagem pra gente conhecer lugares diferentes e lugares que falem realmente sobre fé, que toquem nosso coração. Que coisa linda, então. Cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, num lugar muito, muito especial. Agora, o assunto vai tocar o coração de muitas famílias, inclusive assim como essa reportagem aí tocou o nosso coração. O papel dos avós na vida dos netos.
Afinal, além do carinho, né, que eles também têm os seus direitos garantidos. Será que funciona a lei lá para os avós? E a gente vai colocar diversos assuntos em pauta aqui. Não só o direito dos avós que cuida, que criou os netos. Você que foi criado pelo seu avô, pela sua avó, manda mensagem pra gente. Nosso telefone vai ficar aqui embaixo para você poder interagir. 41 98793 6281. E a gente também vai falar sobre aquele avô, aquela avó que estão proibidos de ver os netos, por exemplo, né, por conta de um divórcio entre genro e filha, ou entre filho e nora, por exemplo. E aí, aquela briga acaba se estendendo para esse relacionamento de avós e netos. Vamos conversar com a doutora Giovana Sartori. Tudo bem, doutora Giovana? Bem-vinda! Obrigada, Carla. Tudo ótimo. E você? Que assunto bom, né, que a gente vai discutir agora. Um assunto que a gente não vê ninguém falar sobre ele, basicamente, né? Um assunto que a gente fala muito sobre o direito que nós temos, o direito, por exemplo, a questão do divórcio, o direito das pessoas com seus bens, né? Com seus bens familiares, mas a questão de relacionamento entre avô e neto é algo que é a primeira vez que a gente toca nesse assunto e é bom, né, a gente falar sobre isso. É verdade, Carla. E a gente fala muito sobre a família, a importância de manter a família, né? E esse direito dos avós é chamado de avoengo. Vejam que interessante esse nome. Super diferente, não é? Que fofo. É um nome fofo. Gostei disso. Muito bom. E eu gosto sempre de dizer, Carla, que não é só um direito dos avós com relação aos seus netos, mas muito dos netos. Porque a gente gosta de estar aqui para proteger as crianças, né? E esse relacionamento das crianças com os netos com os avós, né? Das crianças com os avós é fundamental para o bom desenvolvimento delas. Não, é super importante. E nesse assunto eu queria entender, por exemplo, se a pessoa, foi criada, por exemplo, digamos que você tenha sido criado pelo teu avô e pela tua avó. Qual é o direito desses avós perante a criação tem que ter guarda, não tem que ter guarda? Os pais devem pagar pensão para esses avós? Isso que fica na dúvida, porque peraí, né? Como assim? Você tem um filho, tem uma filha, a tua mãe cuida, o teu pai cuida, mas peraí, será que não está faltando alguma coisa nesse meio aí? E se fosse um divórcio, você não exigiria a pensão, né, do marido ou a pensão da esposa, quem fica com a criança? Como é que fica isso? Exatamente, Carla. Esse é um recado bem importante para os avós que criam seus netos, e isso existe muito, não é, Carla? Os avós que criam os netos, é muito importante que eles tenham a guarda dessa criança, e essa guarda ela só pode ser passada ou obtida judicialmente. Junto com essa guarda, vem os direitos e deveres, né? Então, se os pais ainda são vivos dessa criança, né, e os pais tiverem condições financeiras, os pais têm que pagar a pensão alimentícia para essas crianças, e os avós é que serão responsáveis pela administração. Além disso, né, esses avós têm o direito de organizar todas as questões escolares, direito de organizar as questões médicas, autorizações, enfim, eles vão atuar como se pais fossem, mas não são. São avós, e os pais não deixam também de ter responsabilidade, Carla. E nesse caso, o pai e a mãe perdem a guarda por completo quando o pai, o avô ou a avó estão assumindo essa responsabilidade? Na maioria das vezes, sim. Porque quando os pais não podem criar seus filhos, né, ou por uma ordem judicial, por questões de violência, né, abandono, ou também porque tem que trabalhar fora, e às vezes não é porque eles querem, mas por uma necessidade familiar, esses avós eles podem receber essa guarda, tá? Mas eles podem também ter a guarda compartilhada. Tá, Carla? Não é assim também porque passou para o avô está criando, ele vai ter a guarda unilateral. Eles podem ter a guarda compartilhada com os pais. Muito bom. E para quem está proibido de ver os netos? E, gente, Triste. Isso é um sofrimento, assim, porque muitos avós viram os seus netos nascer, cuidaram desde bebezinho. De repente, vai lá, o casal se separa e por conta de uma discussão, de uma briga, uma das partes acaba proibindo, né, os pais do outro, no caso, de ver os netos. Como é que fica isso? Tão comum também, não é, Carla? Muito. Tão comum. Muito. É o direito de visitação. Hoje nós chamamos de direito de convivência, né? Mas todo mundo conhece como direito de visitação. Os avós também têm esse direito. Não pode impedir, gente. Os avós têm esse direito, e a criança também tem esse direito de estar com os avós, de passar fins de semana, feriados, férias. Então, se houver uma interrupção
né, uma recusa dos pais em deixar ver os avós, é possível entrar na justiça. Mas, Carla, é sempre importante pensar que essa relação também tem que ser uma relação saudável, tem que ser boa para a criança tem Exato. que ter uma relação também de afeto. Porque não adianta ser um avô, uma avó ausente, nunca ter tido nenhum contato e, de repente, querer ter todos os seus direitos também. Isso tem que ser bom para a criança, tem que avaliar se a criança tem um vínculo, né, de afeto, ou esse vínculo, então, precisa começar a ser estabelecido aos pouquinhos. Nossa, isso é sério, gente, porque assim, às vezes o vô e a avó não tiveram esse contato no passado e agora que a criança já está grande muitas vezes ou já está quase um adolescente, quer ter esse contato. E aí também não tem muito sentido, né? Sim, exatamente. Tem que ser paulatino, né? Assim como um pai ou uma mãe que estão afastados há muito tempo, né? Precisa ocorrer essa adaptação. Muitas vezes essa adaptação ocorre nas varas de família mesmo, né? Nas visitas no núcleo de assistência social, depois tirando e levando no mesmo dia de volta para casa, tudo com muito cuidado. Acho que as crianças são nossos diamantes, né, Carla? Então a gente tem que proteger elas ao máximo, dar amor, carinho e ter essa relação familiar resguardada. Cuidar dos nossos pequenos, né, gente? Cuidar com todo o amor do mundo mesmo. Pra gente englobar esse assunto, eu queria entender uma coisa. Por exemplo, a pessoa deixou o filho com a avó, com o avô, por muitos anos. Passou aí, sei lá, 12 anos, né? Essa criança está lá desde pequenininha. E aí, do nada, aparece e fala, muito bem, agora eu vou levá-lo para morar em outro estado ou em outro país, mesmo contra a sua vontade. E aí? Como é que faz? Não pode. Criança precisa de estabilidade, criança precisa de residência de referência. Até quando a gente tem a guarda compartilhada entre pai e mãe, a criança sempre tem que ter definido uma residência de referência, onde as coisas delas vão estar. E isso acontece quando elas estão com os avós também, né? Para esse pai ou para essa mãe retirar eles dali, daquele ambiente já de conforto para ir para fora, tem que ter autorização, concordância. E se há um mínimo de discordância, eu sempre recomendo que faça uma discussão, né? Uma conciliação primeiro. Hoje o judiciário permite uma série de instrumentos de conciliação sem ter que entrar com uma ação, né? Por isso também reforço aqui a minha recomendação de buscar um advogado de sua confiança e que você já esteja habituado a se consultar para tentar evitar o conflito, tentar evitar o ajuizamento de ação sem uma conciliação primeiro. Mas não pode levar sem autorização, Carla. Não pode. Tudo tem que ser muito bem feitinho com criança, regulamentado, escrito e carimbado. Não, isso é bem importante. Agora, para a gente finalizar esse assunto, eu queria que você falasse sobre essa questão dos pais, né? Os pais, porque a gente falou dos direitos aqui dos avós, né? De como deve funcionar realmente. Se por uma situação de violência ou por uma situação de prisão, por exemplo, dos pais, né? Os pais fizeram algo de muito errado aí e foram afastados dos seus filhos. Normalmente a criança, ela vai direto para os avós maternos ou paternos, dependendo do grau do que aconteceu. Por exemplo, se foi a mãe que proferiu alguma violência contra as crianças, essa criança ela ainda pode ir para uma guarda provisória, por exemplo, dos avós maternos, os pais dessa mãe? Sim, a tendência, né, pela nossa legislação, a responsabilidade inicial é do pai e da mãe. Então, o pai, essa criança morava com os pais. O pai foi preso, a tendência, né, pela legislação é que essas crianças sejam conduzidas para viverem com a mãe. Mas às vezes a mãe não quer, às vezes a mãe não pode, e aí a condução normalmente para os avós, né? A gente sempre busca, Carla, reunir o núcleo familiar, pai, mãe, avô, avó, mas tem a família extensa também, que a gente pode até conversar um dia sobre isso, que são os tios, primos, até um pouquinho mais distante, que possam ter essa relação de afeto, elas podem também ter a guarda. Então, a tendência é pai e mãe primeiro, avós, depois irmãos e família extensa. Entendi. Né? O nosso direito hoje, Carla, nosso direito moderno, ele trata muito sobre afeto. Afeto é a base das nossas relações. Então, por mais que às vezes você tenha uma mãe que esteja ali perto, mas você tem uma avó que tem mais afeto, mais cuidado e mais possibilidade de estar com aquela criança, prioriza-se aquela pessoa que tem mais condições. Muito bem, chegaram mensagens pra gente. Adoro quando vocês interagem, a gente vai dar uma olhadinha.
em algumas mensagens que vocês enviaram, tá? Maria, tudo bem, querida? Oi, Carla, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda e estou com minha avó, Maria Cândida. Nós estamos te assistindo, te amo muito, Carla, muito obrigada, minha querida Maria Eduarda, linda, Maria Cândida, muito obrigada, meus amores. Larissa Moura, boa tarde, fui criada pela minha vozinha, o amor de vó é tão puro, tão lindo. Em 2022, minha vozinha partiu para morar com Deus e depois dessa perca voltei para os laços, né? Para o laço dos meus pais. Até hoje não consigo olhar uma foto dela sem chorar. Ai, gente, que é triste, né, Larissa? Não é fácil, não. Eu imagino a tua dor, viu? Não deve ser fácil. Eu também perdi os meus avós. E assim, são pessoas que não saem da nossa mente. Não existe a possibilidade dessas pessoas saírem da nossa mente, né? Eu não fui criada pelos meus avós, eu fui criada pela minha mãe, uma mãe solo. Mas eu tenho um amor e sempre tive um amor gigantesco pelos meus avós, que eu via sempre que eu podia, passava as férias todas da escola na casa deles. E é tão gostoso, gente, tão bom. Silvana Denardi, querida, oi, sou a Silvana Denardi de Ilópolis, Rio Grande do Sul. Amo seu programa, nunca perco. Gostei da reportagem do Cristo Protetor, de Encantado. E fiz uma imagem em crochê que o meu neto de 1 ano e 1 mês ama Jesus. Nossa, que lindo! Adorei! Que vó dedicada que você é, minha querida! Que mensagens mais lindas. Giovana, agora aproveitando esse assunto fofo, como é que foi a tua relação com os teus avós? Me conta. Carla, já perdi todos os meus avós, você acredita? Dos dois lados? Dos dois lados. Mas eu tenho, assim, uma lembrança, especialmente da minha avó materna, que era uma mulher muito forte. Então, ela teria, talvez, hoje, uns 100 e poucos anos, mas ela trabalhava, sustentava a família, mesmo numa época em que poucas mulheres saíam para trabalhar, né? E eu acho que eu herdei um pouquinho disso dela. Ai, com a convivência ali com ela, disso, de ter independência, né? De ser uma mulher decidida. Acho que eu trago muito isso da minha avó materna. Isso em que década? Você lembra? 40. Década de 40, a vovó gente, já... que independente. Sim, ela né? Ela era chefe de gabinete do governador do estado do Rio de Janeiro. Pense, na década de entre 40 e 50. Gente, que mulher forte, hein? Uhum. Maravilhosa. Interessante, né? Você viu só, década de 40, a mulher assim se destacou, algo que não existia para a época, né? Imagina se hoje a gente já vive, né, situações de extremo machismo, né? Muitas vezes, imagina lá na década de 40 como é que não era, né? As mulheres realmente não tinham cargos de poder, né? E às vezes nem cargos tinham, né? A cultura do ficar em casa, do cuidar dos filhos, né? E isso não é uma coisa ruim, né? Tem mulheres que preferem, tem mulheres que foram educadas e criadas assim e vivem para os seus filhos, para a sua família, e tá tudo certo também, né? Mas a gente tem sempre que ter a garantia, né, de um cuidado financeiro e um cuidado espiritual com a gente, né? Porque nem sempre os casamentos, infelizmente, duram para sempre, com né, certeza, Carla. E poder ter escolha, né? Poder escolher com saúde, né? Com uma decisão saudável da família, de ficar em casa, cuidar da família, é muito importante. Poder escolher se vai trabalhar. Eu acho que nós termos a escolha de exercer o direito de sair ou ficar, né? Exatamente. É fundamental. Muito bom, Giovana, muito obrigada, adorei esse assunto. Foi uma Eu que delícia agradeço, de novo como conversar sempre. contigo. Muito bem, meus amores, olha só, agora vamos falar de saúde, né? Afinal de contas, a gente está aqui vivo por um objetivo apenas, né? Saúde. Você já parou para pensar o que pode estar levando as vitaminas para o teu organismo? Ou se você está absorvendo essas vitaminas? Pensa bem, o Luquinha está aqui para te dar uma ajuda. Muito boa tarde, Carlinha. Boa tarde. Para você que está assistindo aqui, está ligadinho na programação, recado importante para você cuidar da sua saúde, ajudar você a ficar atento aos sinais do seu corpo. Se seu corpo aí está com sinais de muitas câimbras, muita fraqueza, você sente muitos espasmos musculares, que é quando os músculos começam a tremer do nada, palpitar do nada, você precisa ficar atento. É sinal de que o magnésio no seu organismo está diminuindo. E a suplementação com magnésio é necessária, já que o nosso solo é um solo pobre em magnésio e a nossa alimentação não é assim tão rica. Então a suplementação é altamente recomendada. E quando você usa o magnésio quelato, que vem nessa fórmula protegida, você consegue dispor de mais de 300 benefícios para o seu organismo, desde a proteção do seu corpo, melhora na sua imunidade e também ligamento.
para esses nutrientes, vitaminas que você consome no dia a dia. Você precisa se alimentar corretamente, isso aí é fundamental. Mas se você se alimenta corretamente e tem ao seu lado o magnésio, você consegue suprir ainda mais a necessidade de nutrientes, vitaminas, minerais e também consegue melhorar ainda mais a sua saúde. Faz o seguinte, liga no 0800 591 8773, pede já o magnésio quelato. Eu vou te dar de presente o nosso emagrecedor, a nossa pílula seca-barriga para potencializar, acelerar o emagrecimento aí que você tanto corre atrás, que você tanto tá buscando. Liga no 0800 591 8773, vai ganhar de presente o seca-barriga, vai levar o magnésio e você ligando agora, sendo um dos 50 primeiros que ligarem, eu te mando 2 meses a mais de magnésio e você só começa a pagar daqui 1 mês e meio, não paga nada agora. 0800 591 8773 é o telefone para você ligar agora, Carlinha. Obrigada, Luquinhas, querido. Agora vem cá, intervalo. É rápido, é voando. Porque daqui a pouco a gente vai aprender a fazer uma delícia, gente. Bolinho de colágeno. Você já ouviu falar nesse bolinho? Eu tô louca para aprender, só tem ingrediente gostoso e bom aqui. É daqui a pouco, depois do intervalo eu volto já. Não sai daí. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. A gente está de volta com a imagem do Haroldo Aires. Ele é artista plástico lá de Manaus. Ele desenvolveu, gente, uma iniciativa muito legal. É uma iniciativa sustentável que transforma a fuligem dos carros em arte. O material poluente é coletado dos escapamentos, tratado para virar tinta ecológica, que é usada nas suas obras. Não é demais isso? Fantástico. Gente, é disso que a gente fala todos os dias, né? De brasileiros que conseguem transformar aí só uma ideia em algo extremamente positivo para cuidar do nosso meio ambiente. É demais. Bem, vamos para mais mensagens. A gente está recebendo aí uma enxurrada de mensagens de vocês sobre o que a gente acabou de falar. A gente já falou sobre o direito dos avós, que avô e avó também têm direito. Não só direito de ver os seus netos quando ocorre uma separação, um divórcio entre os filhos, mas principalmente o direito à pensão, inclusive se estão criando os seus netos. Muita gente não sabe disso. Carmen Lúcia dos Santos. Eu fui criada pela minha avó, saí da companhia dela para casar e até hoje agradeço a Deus por ela ter me criado. Bom demais, né, Carmen? O conselho e o abraço de uma avó, de um avô não tem preço. Aldenísia Salles, boa tarde, Carla. Adoro o seu programa. Esse é o meu neto, Pedro Salles. Cuido dele sempre que posso. Adoro meu netinho, amo de paixão. Que lindos, Aldenísia! Você e o seu Pedrinho tão lindos nessa foto. Maravilhoso. Fofo demais, né, gente? E é isso. É disso que a gente fala, de coisas boas. E já que o assunto é coisa boa, vamos falar de bolinho saudável, tudo bem? Prazer em te receber, gente. Obrigada. Ela é a responsável de hoje, a doutora Trícia Costa, que está aqui comigo, dermatologista, pela receita. Aí você pensa, nossa, mas é uma médica, ela vai cozinhar? Vai cozinhar. Pra gente iniciar essa conversa, eu queria entender como é que é essa tua relação com a cozinha. Porque você, como dermatologista, você sabe tudo que faz bem pro organismo, né? Pra pele. E aí surgiu a ideia de um bolinho de colágeno. Me conta. Isso. Eu atendo muitas mulheres no climatério e as mulheres, na maioria, com poucas exceções, vão comendo menos proteína. E a gente sabe o quanto a proteína é importante, não só para a pele, para a firmeza, né? Como também para a massa muscular. Então, já no climatério, a tendência é reduzindo a produção de colágeno, perdendo massa. E a maioria faz atividade física, mas não tem o aporte necessário de proteína. Então, eu particularmente gosto bastante dessa receita e vou divulgando para que é uma receita prática, para que fique ali na mão para a pessoa poder comer e não pegar uma bobagem num horário que está morrendo de fome. É disso que a gente está falando. E quando a gente fala de bobagem, é assim, comprar algo que você vai desembalar. Né? Aquela história do descascar e desembalar. O que é mais fácil, né? Ir lá no mercado comprar um salgadinho, comprar uma bobagem, uma bolacha, um biscoito, enfim. E
aí você não está ingerindo o que você deveria estar ingerindo, você não está absorvendo o que você deveria estar absorvendo. Então, muitas vezes, as pessoas se entopem de muitas coisas eu vou tomar aqui uma vitamina para isso, uma vitamina para aquilo, mas não atenta-se à qualidade do que está ingerindo, né? Da comida mesmo, comida de verdade. Isso é muito verdade. É a realidade. As pessoas tendem a desempacotar ao invés de descascar ou cozinhar de verdade, né? Porque toma tempo. Toma tempo, mas é aquela história, toma tempo, a preguiça bate, né, gente? Eu sei como é que é isso. Você tem que cozinhar todo dia. A gente tem que ser mais organizado. Eu sou uma pessoa que eu puxo a minha orelha toda semana, porque eu preciso me organizar mais na questão alimentar. Até porque a gente acaba lembrando da alimentação dos filhos, de fazer comida para eles, mas não lembra da gente, né? Muitas vezes. Vamos passar a receita para vocês de casa? Vamos? Eu vou passar a receita e aí você vai anotando tudo direitinho pra gente poder começar a fazer. Combinado? Vamos lá. Receitinha na tela, por favor. Bolinho rico em colágeno. Nosso bolinho de colágeno vai 2 ovos inteiros, 5 tomates em pedaços, tá? Uma cebola ralada, um maço de espinafre, 150 ml de óleo ou de azeite, 2 xícaras de farinha de trigo, 500 gramas de frango desfiado, sal a gosto e pimenta a gosto. Então, 5 tomatinhos é o que a gente vai usar aqui. Vamos começar? Vamos. Vamos lá, então. Então, primeiro, eu gosto de misturar o tomate picado com sal, porque ele vai soltando aquela aguinha para deixar... Você já tempera ele. Para deixar mais úmido. Ok, então, vou te ajudando aqui, sal, tá? Sal a gosto. Você salga nessa hora, Isso, entendi. porque já ajuda a soltar a água do tomate. Que essa aguinha vai fazer parte da receita também. Vai fazer parte da receita, porque é para ser uma massa úmida. Né? Já que o frango, ele vem mais sequinho. Então, nessa hora já pode pôr a cebola, para quem gosta, seguindo para quem essa não ordem, gosta. Né? Isso. Eu amo cebola. Aquela que coloca tudo. E aí o tempo... Adoro cebola. Para tempero, eu trouxe orégano, mas pode ser outra erva. Inclusive, esse frango desfiado, eu trouxe só cozido e desfiado. Mas ele pode ser usado, o frango que sobrou grelhado com alecrim, ou aquilo que fez com alho poró. Assou um frango no final de semana, sobrou uma parte dele, principalmente o peito, o pessoal acaba comendo a parte de carne mais escura do frango e deixa o peito. Desfia ele direitinho, ó, e usa nessa receita. Adorei. Isso, é para ser uma receita prática que pode ser usado o que você tem na geladeira. Então, no lugar do frango, pode ser a carne moída, pode ser carne seca desfiada. Né? Então, o frango a gente deixa por último. Tá. Aqui eu tenho legumes, né, picados, cenoura, o chuchu e a abóbora. Legal. Então, vamos misturar aqui Esse também. daqui, gente, isso aqui é facílimo de fazer. Você pode fazer, inclusive, e congelar. Né? Sim, Pra usar essa assim, é a ideia. Né? Essa Deixar os é a potinhos ideia. separadinhos assim, ó. Você faz uma panela grande, vai separando os potinhos mais ou menos desse tamanho aqui e congela. Pronto, resolvido o problema. Aqui eu trouxe o espinafre, que é refogado antes. Ai, que lindo! Picadinho. E nossa, eu não como espinafre há muito tempo. O espinafre é excelente para a pele, né? Excelente. E o que ele é fonte de cálcio. Então, as mulheres no climatério com tendência à osteopenia e osteoporose, né, pode vir do leite, o cálcio, mas tem muitas mulheres que ou não gostam, ou que têm intolerância, ou que têm alergia à proteína do leite. Então, os vegetais escuros, seja couve, folha do brócoli ou espinafre, é usado como fonte de cálcio. Gente, sensacional. E como é bom a gente fazer uma receita aqui no programa com quem entende, assim, absurdamente do assunto, porque tudo que ela tá colocando aqui, ela tá me dizendo, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo, isso aqui é bom para isso, é bom para aquilo, né? Para enriquecer de fibras. Ai, que delícia. Né? Pode ser a linhaça, eu trouxe a chia. Chia é porque maravilhosa. ajuda no intestino, as mulheres geralmente têm constipação. Por que isso é um problema feminino? Me conta. Porque eu não vejo um homem dizer que não vai no banheiro. É impressionante. Mas as mulheres... Na verdade, inclusive, os homens, acho que eles passam mais parte da vida deles no banheiro do que fora do banheiro, né? Vamos combinar uma coisa aqui entre nós? E a mulher não.
né? A maioria das mulheres que eu conheço, assim, quase que 100%, tem essa questão do problema de ir realmente ao banheiro, né? Pode ser uma questão de falta de fibras na alimentação ou falta de água. A maioria das mulheres toma menos água, é falta até de para água. poupar de ir ao banheiro, o que dá mais trabalho do que os homens. Né? E as mulheres tendem a ter o intestino mais longo. Então, isso favorece as mulheres a terem constipação. Outra causa frequente de constipação é a intolerância à lactose. Nem sempre dá diarreia. Às vezes é constipação. Nossa, então uma pessoa pode ser intolerante e nem sabe. Porque Precisa intolerância é uma coisa, alergia é outra, né? As pessoas Outra. confundem muito as duas coisas. Isso. Então, eu trouxe aqui ovo vegano para aqueles que são alérgicos a ovo. Que eu, na minha gama de clientes, tem vários alérgicos, né? Então, eu trouxe o ovo vegano como substituto aos 2 ovos inteiros. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha só que interessante, eu nunca tinha visto ovo vegano. Olha só, gente. Isso aqui é fácil de achar? Onde eu encontro isso? Em lojas de produtos naturais. É? Ó, isso aqui é um ovo vegano, ó. Muito, muito legal. Já tinha visto até ovo em pó, mas esse daqui ele faz o papel do ovo, mas não é o ovo. Né? Mas não é o ovo. Então, tem a medida na lata, que para cada medida do pó, mistura 40 ml de água e equivale a um ovo. Então, eu vou misturar aqui um pouquinho de água antes da receita, mas ele pode ser adicionado na receita diretamente. Vamos mostrar aqui na câmera? Pode colocar aqui na frente, aí a gente consegue. Isso, por favor. Então, aqui vai, como é que é? Cada colher equivale a um ovo? Ou cada... Isso, cada medida da latinha equivale a um ovo misturado com água. Aqui a base dele é amido, para fazer a liga, né, que o ovo faz esse papel. Então, e se você não for intolerante ao ovo, não tiver alergia ao ovo, pode ser ovo? Sim, claro. A receita é do ovo inteiro. Entendi. É do ovo inteiro. Ai, bem legal. Olha só, você viu só como você assiste aqui a gente? Você tem altas dicas e descobre muita coisa interessante. É sobre isso que a gente fala todo dia, né? Sobre assuntos que podem e devem, né? Fazer parte da tua vida, fazer parte aí da tua existência. O óleo, que pode ser o azeite também de oliva, o que a pessoa preferir. Então, aqui são 3/4 de xícara, considerando que a xícara tem 200 ml, são em torno de 150 ml. Ok. Muito bem. E eu tô essa auxiliando aqui. Essa receita é para poder ser comida no café da manhã, porque tem o carboidrato. Aqui a gente vai colocar a farinha. Pode ser a farinha de trigo. Essa farinha. Gente, essa daqui é uma farinha sem glúten, tá? Isso. É uma mistura que você compra pronta, mas você pode usar qualquer tipo de farinha. Farinha de trigo branca, farinha de trigo integral, ou acrescentar a farinha de amêndoa, a farinha de castanha, farinha de arroz. A farinha de arroz pura eu não recomendo, porque ela tende a ficar mais seca, dura, quebradiça. Entendi. Mas essa mistura sem glúten é uma mistura de farinha de arroz com fécula de batata e amido de milho. Isso faz o mix sem glúten. Então, é para dizer que quem tem intolerância, alergia ao trigo ou doença celíaca pode fazer a receita normalmente, tranquilamente. Pode ser qualquer tipo de farinha. Gente, essa mistura ela já vem pronta, tá? Normalmente em casas especializadas você consegue comprar essa mistura. Então, recapitulando, o trigo sem glúten é o que exatamente? Não é trigo, tá? Não é farinha de trigo. É a mistura de 3 ingredientes: fécula de batata, amido de milho e farinha de arroz. E a farinha de arroz. Se você não achar ele pronto, compra um pouquinho de cada, mistura na mesma quantidade e aí você vai ter um trigo sem glúten, tá? Uma dica bem boa, realmente. Nossa, eu tô amando isso daqui, porque ele me lembra, a gente estava falando de avós agora há pouco, né? E ele me lembra muito essa tua receita, uma torta salgada. Que minha avó fazia, minha mãe faz até hoje, né? Lembra muito a infância, né? Essas tortas salgadas. Então, eu vou te contar que essa receita de torta começou como torta de tomate com a minha mãe. Minha mãe fazia torta de tomate. Com o tempo, eu fui acrescentando coisas, porque eu gosto de usar aquilo que está sobrando na geladeira para não jogar fora.
e adaptando, né? Colocando mais coisas para enriquecer, para deixar... Então, até acrescentar o frango, seria completamente vegano. Agora que nós estamos acrescentando o frango, virou um bolinho de colágeno, porque o frango é a proteína animal, que é o que traz o colágeno para o corpo. Gente, isso aqui tá tão cheiroso, vocês não fazem ideia do perfume que está nesse estúdio, tá? Assim, maravilhoso. Aí você vai fazer essa mistura todinha aqui, que ela tá fazendo, nessa estrutura belíssima, que tá ficando super úmido esse bolinho. E a questão da gente trabalhar muito, né? Eu tenho percebido isso. As pessoas que se alimentam muito de farinha de arroz sempre reclamam dessa questão mesmo, de que é muito seco, de que não fica com sabor, não fica úmida a massa, não fica macia. E essa mistura aí da fécula de batata, do amido de milho e também da farinha de arroz vai deixar ele macio, né? Que é o que as pessoas sempre reclamam, eu imagino, né? As pessoas devem falar muito isso para você também. Muito, que o sem glúten é mais seco, né? Aqui eu vou umedecendo mais com a água. Com a água. Isso. Porque é para ser uma massa mais úmida, ela não é uma massa de pão, uma massa de torta, e ela fica... agora, por último, vamos acrescentar o fermento, depois colocar nas forminhas e ir direto ao forno. A forminha de silicone não precisa ser untada, enfarinhada, pode colocar a massa... Posso mostrar a tua forminha? Já bem gente. usada, porque ela é usada frequentemente. De silicone tem que usar e reutilizar sempre, né, gente? Olha, que beleza. Essas forminhas para você que às vezes, se eu não tiver essa forminha, eu posso usar aquela forma que eu tenho em casa, com os furinhos, né? Sim, forma de pão de queijo, enfim. Pode. Pode usar. E ela trouxe aqui as forminhas de silicone dela, Pode tá? colocar naquela forma grande, com um buraco no meio. Isso. Depois de misturado, então é só colocar nas forminhas e levar para assar. Forno pré-aquecido, 200 graus. Coloca as forminhas para assar em torno de 30, 35 minutos, até elas ficarem douradas. Maravilha. Vamos fazer o seguinte? Enquanto você continua aqui o processo, né, da mistura e de colocar nas forminhas, eu vou chamar a Pati, que está aqui com a gente, né, Pati? Quero saber de você, dona Patrícia. Tô sabendo que a gente está falando aqui de uma receita extremamente saudável, mas, além disso, para quem está sofrendo aí, quem sofre muito com diabetes, né? Tem uma dica poderosa. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigada, Carla, pelo convite de eu estar aqui mais uma vez, né, trazendo a oportunidade de qualidade de vida aí para a sua audiência. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, quem tem glicose alta sabe muito bem que qualquer descuido pode custar muito caro. Os sinais de alerta vão chegando assim devagarinho. Aquele cansaço extremo, de vez em quando você sente tontura, pés formigando e até aquelas feridas que demoram para cicatrizar. E o pior, gente, o diabetes pode avançar sem aviso. Mas com ele aqui, ó, o Glicotrate, você consegue regular os níveis de açúcar no sangue e assim vai protegendo a sua saúde de forma natural, te afastando de muitas complicações aí dessa doença. Lembrando, ele não é um medicamento, e sim um suplemento 100% natural, sem contraindicações nem efeitos colaterais. Pensado especialmente para a sua qualidade de vida. Ligando agora no 0800 555 5123. Hoje, gente, estou abrindo 50 vagas para experimentar o Getrate, fazer o teste de eficácia. E vai ser o seguinte, então, você vai levar um frasco com preço promocional e vai ganhar de presente mais um mês de tratamento. Ó, mas ligue agora porque são somente 50 vagas para todo o Brasil. O frete é grátis para qualquer cantinho do país. Ligue já 0800 555 5123. Garanta agora mesmo o inimigo número 1 do açúcar. E ó, lembrando, quem é aqui de Curitiba e região, adquirindo agora, recebe ainda hoje. Volto contigo, Carla. Muito obrigada, querida Pati. Valeu! Vamos voltar aqui, minha gente, porque vamos agora com uma missão. E a missão é provar essa maravilha. Agora vamos recapitular, me diz uma coisa. Colocando as forminhas, não precisa untar. Se você tiver essas forminhas de silicone, gente, uma facilidade, assim, perfeita, tá? Facilita muito a vida. Coloca no forno quantos graus e por quanto tempo?
200 graus, 30, 35 minutos, dependendo do forno. Se for na minha fritadeira elétrica, na minha air fryer lá, por exemplo? Pode ser na air fryer Pode ser também? Aí em 25, 30 minutos, a 200 graus também. Aquece 3 minutos antes, aí põe e 30 cabe minutos, menos, né? Cabe menos. Cabe menos, mas aí você vai ter que assar por partes, né? Quando eu faço, depois que tira, esfria, ponho em embalagem e deixo congelada. De manhã, tira do freezer, direto no micro-ondas, 1 minuto e meio, 2 minutos. Então você congela ele assado? Congelo ele assado. E aquele lanche pós-treino. Menina, que delícia. Pós-treino, porque é rico em proteína. É a tua proteína do pós-treino, pronto. É a proteína do pós-treino. E depois que descongela no micro-ondas, se você quiser pôr na air fryer para dar aquela crocância, também pode. Ai, vamos lá, gente? Vamos provar? Tenho essa missão aqui de provar. Gente, que úmido. Gente, olha isso. Olha que espetáculo isso daqui. Bom, né? É muito bom. E vai Essa receita funciona para todo mundo? Funciona porque você coloca dentro o que você gosta. Não necessariamente precisa colocar isso. Né? É uma sugestão e adapta para o que você gostar. Dá para fazer com atum? Dá. Atum deve ficar uma delícia. Dá para fazer, sim. Estão pedindo para eu ir para o intervalo. E aí, será que eu vou para o intervalo? Vou. É rapidinho, já volto. Segurei. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Está de volta com a imagem da Sueli Carneiro. Ela é fundadora da GELEDES, um instituto que defende os direitos das mulheres negras. Ela é doutora pela USP e a Sueli, ela foi a primeira mulher negra a receber o título honoris causa da Universidade de Brasília. Mais uma mulher fazendo seu papel na sociedade. Normalmente quem sente na pele todas as dificuldades sociais acaba enfrentando isso. E ela não está enfrentando sozinha, podem ter certeza disso. Ela defende toda a sua comunidade e não é só no Brasil, né? A gente sabe muito bem a luta racial que existe fora daqui também. Então, parabéns para essa mulher guerreira que a gente está mostrando aqui para vocês. Bem, vamos falar agora sobre saúde, só que de uma maneira que você possa entender uma coisa bem importante. A taxa de jovens que estão surgindo nos consultórios com casos de câncer é altíssima. A gente tinha muito a concepção de uns 5 anos atrás de que só adultos ou de repente pessoas mais velhas, pessoas mais idosas, né, mais experientes, vamos colocar assim, poderiam ter um câncer. Mas isso não é uma regra, ou melhor, não é mais uma regra. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, uma data importante para lembrar para todo mundo sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e os avanços da medicina no tratamento dessa doença. Bem, eu convidei aqui o Dr. Antônio Bruneto Neto, que é cirurgião oncológico e urologista do Centro de Oncologia do Paraná, para conversar com a gente sobre isso e sobre, não só sobre o Dia Nacional do Câncer, mas para falar realmente sobre as questões envolvidas nesses jovens que estão surgindo nos consultórios com câncer, né, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, cara, obrigado pelo convite. Eu acho que esse é um tema de fundamental importância. É uma percepção que a gente é de consultório. Cada vez mais pacientes jovens chegando, tá? E isso realmente se confirma na literatura. A gente sabe que hoje, comparando a década de 90, nesses últimos 30 anos, aumentou a chance em quase 80% de diagnóstico nos jovens, tá? E uma mortalidade de quase 30%. Então, a gente coloca e vê essa geração como uma geração mais saudável, uma geração que se exercita, uma geração que está bebendo menos, uma geração que está fumando menos. Então, essa o que está acontecendo, né? Vamos investigar o que está acontecendo com esses jovens que têm hábitos teoricamente melhores do que as gerações anteriores e estão desenvolvendo câncer mais precoce. E
qual que é a causa disso? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente vê o pessoal indo pra academia, se exercitando, né? E posta daqui, posta dali, né? Ah, eu consumo proteína, eu tomo creatina, tudo que melhora na teoria, né? O nosso corpo, a nossa massa muscular. Tem uma outra coisinha que eles também estão tomando, né? Mas ninguém conta, a gente sabe bem, né? A questão dos hormônios está muito inserida nesse assunto, para crescimento muscular rápido, para ganho de massa rápido, para ter aquele corpo dos sonhos. E aí, doutor? É o imediatismo, né? É os atalhos, às vezes, em querer fazer essa parte. Nós sabemos que existem algumas coisas que comprovadamente elas geram câncer. Tá? Então a gente sabe que um paciente que está acima do peso, sedentário, os hábitos de consumo, que é o tabagismo, álcool, são todas coisas que a gente comprovadamente sabe que aumentam a incidência de praticamente todos os tipos de tumor. O que está acontecendo especificamente, essa resposta a gente não tem agora. Existe o que a gente chama de uma corrida para identificar. Tá? E assim, cara, para você entender como a ciência, a gente vê a tecnologia, a gente vê os avanços, cada vez a gente vê medicações novas em congresso, mas o conhecimento ele se constrói devagar. Para você ter uma ideia, eles demoraram quase 40 anos para provar que o cigarro gerava câncer de pulmão. Meu Deus. Então, existem diversas teorias do que está acontecendo e o que a gente... Hoje, a gente vai saber daqui a uns anos, juntando essas teorias, porque às vezes não é um gatilho, às vezes são vários gatilhos que vão gerar o câncer. Nós todos somos uma combinação do material genético do nosso pai e da nossa mãe, que se combinam e a gente vai ter essa carga genética. Essa carga genética, ela está diretamente relacionada também com nossos hábitos de vida. A maneira como nós levamos a nossa vida pode ativar ou desativar alguns genes que nos protegem ou geram o tumor. Então, a prática regular de atividades físicas, uma alimentação regrada, cuidar com os produtos saturados, ultraprocessados. O que está acontecendo? A gente sabe, e você comentou comigo nos bastidores, que é muito mais fácil você abrir um pacote do que descascar uma fruta, é mais difícil. Exatamente. Então, hoje a gente vê em voga aí diversos alimentos de barra, dietéticos e processados, então a gente está sendo exposto cada vez mais a alimentos processados. E às vezes, hoje a gente vê as etiquetas, né? Alto em açúcar, alto em gordura, coisas que a gente não imaginava e a gente começa a perceber. Um produto que teoricamente era fit, você olha ali com um alto teor. E eu sempre recomendo a todos os pacientes, se você pega os produtos que você está consumindo e você comece a ler o que está escrito ali atrás. Vai existir ali 3 ou 4 elementos que você não sabe o que é. O que é conservante, o que não é. Então, essa relação, às vezes, a gente não tem hoje, mas essa relação, talvez daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, a gente veja que estava fazendo um malefício muito grande. Outra coisa muito em voga, que não existe comprovação, microplástico. Hoje a gente está sujeito ao microplástico desde que você nasceu. Hoje a criança ela tem um contato com a mamadeira do microplástico. Você não tem como se proteger contra isso porque ele está na água, ele está nos alimentos. E existe já um doutor neozelandês que provou que alguns tumores existia uma relação do microplástico, inclusive dentro do tumor. Então existem algumas coisas que estão surgindo, apesar desses hábitos, né, que a gente vê que no geral melhoraram, mas existem algumas coisas que estamos sujeitos, que às vezes com controle, às vezes sem controle, que estão predispondo. E o microplástico, ele surge de onde exatamente? Por exemplo, se eu pego um copo de plástico e coloco um café quente e tomo esse café do copo de plástico, eu posso estar consumindo plástico? Pode. O microplástico, ele está presente em tudo. Ele está presente na água, ele está presente no alimento. A gente sabe que tem, às vezes, próprios frutos do mar, né? Peixes que têm um componente de microplástico. Isso tudo que a gente está passando são suposições, sabe? Mas para mim também está muito claro que além de tudo isso que a gente já sabe, esses novos elementos aí estão se compondo e a indústria dos processados, a indústria do fast food, a indústria do artificial, ela tem um fator aí importante também. Então, até vocês fazendo a receita aqui, vocês estão pegando componentes naturais e você faz ali em 5, 10 minutinhos um lanche saudável, um almoço gostoso, usando ingredientes frescos, né? A gente sabe que as dietas mediterrâneas, dietas que contêm mais alimentos frescos, ao invés da carne vermelha, dos processados, dos saturados, dos embutidos. Hoje é muito fácil, né? Todos os embutidos, os pacotes. É linguiça, é salame, é presunto, é peito de peru, tudo isso é embutido. Ah, não, mas é peito de peru. Faz mal do mesmo jeito, gente. Faz mal do mesmo jeito. A gente tem que começar a prestar atenção no que você está consumindo todo dia. Será que todo dia de manhã você precisa comer presunto? Será que todo dia de manhã você precisa comer além um salame, um peito de peru? A gente sempre fala assim, em algum momento ele foi um peru, em algum momento ele foi um porco, mas ele fez todo um processo
Já se transformou. Já se transformou num segundo elemento, né? E todas essas... isso é fácil a gente ver, né? É fácil a gente ver em produtos que estão embalados, que em seu estado natural eles duram 2, 3, no máximo 5 dias. E no seu estado processado eles duram validade de 3 anos, 4 anos. Sim. Então, isso são coisas que a gente precisa entender. Tudo que a gente já sabe, a gente precisa se exercitar, a gente precisa estar dentro do peso, precisamos cuidar com a síndrome metabólica, a resistência à insulina, o estilo de vida saudável. Tudo isso a gente já sabe, tá? E a gente tem que buscar sempre os alimentos saudáveis, as frutas, as verduras, os farelos, buscar sempre também, se possível, os alimentos orgânicos, o cuidado com os antibióticos. A gente sabe que quando você usa um antibiótico hoje, você pode demorar entre 3 a 6 meses para recuperar a sua microbiota normal intestinal. Gente, isso é um assunto tão sério, mas tão sério. As pessoas, elas tomam remédio assim como se não houvesse amanhã, né? Ah, não, já vou tomar um antibiótico aqui porque eu sei que eu tenho que tomar. Você tomou um antibiótico. Gente, ele faz o trabalho dele, né? De tirar essa infecção do teu corpo, mas ele vai detonando por onde ele passa, né, doutor? E um grande problema, ele vai detonar o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, né? Com certeza. Quando precisa tomar e tem uma indicação precisa, a gente tem que tomar, com certeza. Mas a gente tem que entender que isso vai ter efeitos, né? E é sempre uma balança do risco e do benefício. Precisa tratar. Mas o exagero, tô com a garganta arranhando, será que é dor de garganta mesmo? Será que é bacteriano? Será que precisa de antibiótico? Ou às vezes é um vírus que vai passar. Então, são todas coisas que a gente tem que fazer esse uso consciente. Isso e tudo, né? Hoje a mídia, o marketing está tudo trazendo, e você trouxe um tema interessante, né? A velocidade, a academia, os compostos, o uso de hormônio ou não, ou mesmo qualquer outro composto. Até que ponto, dentro de uma alimentação regrada, até o quanto que a gente consegue consumir isso, né? E alguns hábitos também, a própria exposição solar, tá? Então, coisas que a gente vai associando, a causa, ela não é um fator, ela é multifatorial. É o estilo e várias coisas que você faz na sua vida. Viver dá trabalho, né? Com certeza. E viver bem dá ainda mais trabalho. Viu só? Viver não é fácil. Não é fácil. E até assim, por uma questão, a gente sempre fala, existe a questão da facilidade, existe a questão de custo. A gente sabe que é muito mais barato hoje o pacote de salgadinho do que a fruta orgânica, do que, né, a salada. Uma... A gente sabe, né, o tomate aí, não sei quanto está o tomate na tua cidade, mas aqui, por exemplo, tem mercado aí que está cobrando R$13 o quilo do tomate. Entende? Então vai depender muito da região, mas a gente sabe disso. Só que se você for no tomate, tenha certeza que você está fazendo a melhor escolha do que ir lá no salgadinho, ou no biscoito, ou na bolacha, ou no recheado, enfim. Você já sabe tudo isso e a gente não cansa de falar nunca, porque a gente quer que você viva bem. E viver bem dá trabalho, sim. E o trabalho é ir para a cozinha e cozinhar comida de verdade. Doutor, muitíssimo obrigada pela tua presença de novo. Você vai ter que voltar, porque você abriu assim um mundo na minha cabeça agora de assuntos para a gente poder discutir e conversar mais. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigada. E agora a Vanessa vem com um recadinho para quem tá com os olhos esquisitos, lacrimejando, enfim, tá com alergia nos olhos. Presta atenção nesse recado. Boa tarde, Carla. Boa tarde para você que está acompanhando o programa, mas que a visão tá embaçada, né? Passou o tempo aí, a visão tá fraquinha, tá cada vez pior. Se eu te perguntar como é que era a sua visão há 5 anos atrás, você enxergava direitinho, mas foi passando o tempo e a visão, foi ficando fraca, não tá enxergando direito, até mandar mensagem no celular tá complicado? Gente, isso pode acontecer porque a gente deixa de absorver alimentos importantes para a boa saúde da nossa visão e por isso que faz muita diferença você colocar a suplementação natural na sua vida, que é o poderoso Vision X. Esse aqui, do X bem grandão, que você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, vai repondo elementos importantes para a boa saúde da visão. Então faz o seguinte, você tá aí, será que eu ligo, será que eu não ligo? Vision X é natural e não tem contraindicação. 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe uma pessoa aqui para contar o que aconteceu com ela depois que ela tomou o Vision X. Vamos ver comigo? Veja lá. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X.
Viu só? Você também precisa do Vision X. Mas não se engana, gente, é esse aqui, ó. Tem que ter o X bem grandão na frente do frasco, que é o verdadeiro, que te dá um resultado rápido. Então vai ligando 0800 777 0190, deixa seu telefone cadastrado. Uma das consultoras vai retornar para você te explicar tudo sobre o Vision X e entregar aí na porta da sua casa. Esse aqui, ó, do X bem grandão, não se engane, é esse aqui. Quer promoção especial nessa tarde? Vou fazer o seguinte, preço de laboratório, mas é só hoje para você que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carla. Obrigada, Vanessa, querida. Muito bem, quero saber de você. Você conseguiu pegar a receitinha do bolinho? Já tem mensagem aqui. O pessoal não conseguiu, teve gente que tentou. Zeniana Teston. Oi, Carla. Não consegui pegar a receita do bolo de colágeno. Onde encontro? Calma, Zeni. Papel e caneta na mão. Vamos passar essa receita de volta. Doutora Trícia está aqui comigo. Continua aqui pra gente falar mais um pouquinho dessa receita que já fez sucesso hoje aqui nesse programa. Vamos colocar na tela a receita? Daí você já consegue visualizar e, claro, já consegue anotar. Anota aí. Ou faz o seguinte, quem quiser, não tá com caneta e papel na mão na hora aí, tira uma foto da tela com o teu celular. Bolinho rico em colágeno, 2 ovos inteiros, 5 tomates em pedaço, uma cebola ralada, um maço de espinafre, já processadinho ali, né, passado na frigideira, refogadinho, um maço de espinafre refogado, 150 ml de óleo ou de azeite, como queiram, 2 xícaras de farinha de trigo, 500 gramas de frango desfiado, sal a gosto e pimenta a gosto. A gente recebeu também mensagem perguntando se pode substituir o óleo, o azeite por margarina, manteiga. O ideal é não usar. Margarina, né? O ideal de é jeito não nenhum. usar. Tá. Né? A manteiga ou a banha podem ser usadas, mas a receita mesmo original é com óleo ou azeite de oliva. Maravilha. Agora, eu queria que você desse um conselho para quem está assistindo a gente e acha que não vai conseguir mudar o hábito. Eu já estou há tantos anos me alimentando errado, já estou há tantos anos fazendo isso, já criei meus filhos comendo errado. Eu estou com preguiça de mudar. O que acontece? Deixe a vida prática e você tem que fazer o bem para você mesma, que ninguém vai fazer por você. Então, procure providenciar coisas fáceis, legumes que já vêm picados, deixando à mão. Sugiro sempre deixar congelado. Então, quando fizer uma quantidade maior, seja da tortinha ou de qualquer outro alimento, já separa, redivida. Porciona e já congela. Isso, e deixa congelado. Porque na hora da fome, ao invés de pegar pão e passar margarina e colocar o presunto, né? Tem um lanche ali na mão. Bom demais. Super saudável. Doutora Trícia, você é maravilhosa. Muito obrigada mais uma você, vez. É um Carla. prazer te conhecer. Muito obrigada. Dividir essa receita deliciosa. Programa. Oba! Vamos encerrar o programa com a imagem de Cuiabá? Isso! Tem aniversariante na área, a cidade de Cuiabá. Parabéns! Muitos anos de vida. 306 anos, parabéns para Cuiabá, no Mato Grosso, por essa idade linda e que venham mais 306 anos. Um beijo no coração de vocês, a gente se vê amanhã. Tchau, Brasil! E eu vou comer. Vamos comer?